Oi, gente, boa noite. Estamos iniciando hoje, agora nessa aula de sociologia, e o tema é muito legal, na minha opinião, pelo menos, que a gente vai falar sobre Estado. Não era levantar a mão, que eu quero levantar a mão, não, eu quero compartilhar a apresentação. Ai, Vitor, não ri de mim, não, até que eu melhorei bastante, vai. Como é que é mesmo? Compartilhar a apresentação. Tá bom. Não conseguia nem fazer slide, gente. Agora eu já faço slide e compartilho. Que coisa boa. Vamos com calma, que a gente tem um pouquinho mais de conteúdo nessa aula de sociologia. Mas quando a gente fala de Estado, é Estado com letra maiúscula mesmo, porque é um conceito, tá, gente? Então, quando vocês verem escrito na prova do Enem de vocês, Estado com E maiúsculo, ele está falando de um conceito, uma forma racional pela qual a sociedade se organiza, nas esferas econômicas, jurídicas e políticas. Então, vamos lá para a parte mais simples, que é um Estado. Um Estado, para existir, ele tem que ter um território, delimitado, no geral, tá, gente? Porque eu já vou dar, por exemplo, uma exceção. Um território, uma população e um governo. O Brasil é um Estado. O Brasil tem um território, o Brasil tem uma população e o Brasil tem governos, né? Tem um governo central e aí vai na pirâmide, né? Tem um governo federal, os governos estaduais, os governos municipais. Aliás, esse ano tem eleição. Vocês vão votar? Vocês tiraram título? Vocês têm título de eleitor? Muito bom, acho ótimo. Tem que votar mesmo, tem que participar. Por que eu falei que tem exceções? Porque, por exemplo, a gente tem uma população que, aliás, está sofrendo agora com as consequências dessa guerra absurda, bizarra, ridícula. Velho, Vitor, tá bom. Velho, deve ter 17 anos, super velho. Defina velho. A Palestina, né, que luta pela criação do seu Estado, né, que, enfim, Israel está acabando com a Palestina, com o povo palestino. 28, um jovem, quem dera eu tivesse 28. Jovenzinho. A Palestina não tem um território para chamar de seu, né, embora já tenha sido reconhecido, né, como um povo que tem sua cultura, né, mas não tem um território reconhecido, digamos assim. Eles lutam pelo reconhecimento, se é que vai sobrar alguma coisa do povo palestino passar guerra imbecil. Já está durando, aí vai fazer um ano. Então, mas geralmente, quando a gente fala do Estado, né, então tem a luta pelo reconhecimento do Estado palestino, que eles são uma população. Então, as principais características é um território, uma população, um governo. Tranquilaço, né? Certo? Continuando. Deixa eu fechar aqui o negócio do Renascimento, que já foi. Aí, eu fui colocar o mapa mundi. Sabe que depois que eu coloquei esse mapa mundi aqui, que foi, Pedro? Pedro colocou 3 pontinhos. Pedro, defina 3 pontinhos. Eu coloquei um mapa mundi para a gente só visualizar. Nem ficou muito bom, né? Não dá nem para ver direito. Mas, enfim, só para a gente pegar o que é o exemplo, né? Por exemplo, o Brasil, aqui um estado com uma delimitação territorial, enfim, e os números. Sabe que depois eu fiquei pensando que eu não sei quantos estados existem oficialmente no mundo, né? Do mapa mundi, sim, gente, porque a Terra, ela é oval, tá? Ela não é plana. Isso aqui é um globo. Porque até isso a gente tem que abordar ultimamente, socorro. Bom, Pedro, os 3 pontinhos você vai explicar ou não? Vai me deixar no vácuo com os 3 pontinhos. E essa teoria de Estado, existem várias
várias abordagens. Eu vou dar uma para vocês hoje, que é misturado sociologia, filosofia. Eu podia tratar em filosofia, e também podia tratar em sociologia, como vocês também poderiam ver em história. Mas como esses três filósofos, sim, eles são filósofos, eles falam do surgimento desse estado, que eu vou chamar de um estado mais primitivo. Quando a gente começa a discutir o estado mesmo, lá da Idade Média, então eu optei por tratá-lo em sociologia. Então, a ordem dos fatores aqui, se vai ser em filosofia ou vai ser em sociologia, não importa. O que importa é que vocês tenham esse conteúdo, tá bom? Hoje a gente vai trabalhar, né, com uma teoria de Estado, que é a teoria, eu chamei de percepções sobre o Estado, porque tem várias teorias, né, a teoria do contrato social. O que é a teoria do contrato? Então, vamos lá. É uma teoria que vai dizer o seguinte, ó, o Estado surge a partir do momento que todos os cidadãos concordam com a necessidade da sua existência. Ponto. Por enquanto está super teórico, daqui a pouco a gente parte para exemplos mais práticos, tá? Então, assim, o Estado ele surge a partir do momento que os cidadãos olham e falam assim, não tem como, a gente precisa de um Estado, o que significa? A gente precisa de um governo, a gente precisa de leis para se organizar socialmente. Então, é a criação de uma instituição. Nessa teoria do contrato, né, são três conceitos, e apenas, né? Primeiro, direitos naturais. São três direitos naturais. Você nasce, independente de em que lugar que você nasça, você vai ter três direitos naturais, que são o direito à vida, o direito à propriedade e o direito à liberdade. Tudo bem, né? Todo mundo sabe o que é vida, todo mundo sabe o que é liberdade, que todo mundo sabe o que é propriedade, ok? Segundo conceito, estado de natureza. Esse estado aqui, ó, percebam, E minúsculo. O estado de natureza, não existe uma organização social que supõe a existência desse estado com E maiúsculo. Vou dar um exemplo do que seria um estado de natureza. As tribos indígenas, por exemplo. Eles têm lá a sua organização, eles têm sua cultura, mas eles não votam. Eles não elegem seus governantes. O governante é decidido por idade. Enfim, cada tribo tem lá a sua maneira de se organizar. Eles não têm uma constituição federal, eles têm as suas normas de convívio, mas não está escrita em papel. Então, são esses povos, vamos chamá-los de primitivos. Por que o quê, Maria? Minha Flor, eu não entendi sua pergunta. Não, prof, é porque você falou assim que, por exemplo, os povos indígenas, eles não têm essa mesma obrigação que um povo brasileiro tem, né? Tipo, de cultura, assim. Então, por eles terem uma cultura diferente, eles não têm a obrigatoriedade de seguir as leis que nós... Porque não faz parte daquele território no qual eles vivem. Eles são um povo, eles têm uma cultura, eles têm esses direitos, mas eles não se organizaram como um Estado, com E maiúsculo. São considerados povos primitivos. Eu acho o termo ruim de povos primitivos, mas pensa no Brasil antes dos portugueses chegarem aqui. Já existia, os portugueses não descobriram nada. O país já existia, o Brasil já existia. Ele só não se chamava Brasil, ele não era delimitado territorialmente, né?
não tinha essa divisão, porque quem fez foram os colonizadores, mas existiam povos aqui, certo? Certo. E como é que eles se organizavam? Não era da maneira como a gente se organiza hoje. Era uma organização ali local, sem as gradações que a gente tem hoje quando a gente constitui um Estado com E maiúsculo. Eu entendo, é um pouquinho confuso. Quando a gente chegar nos autores e a gente conseguir visualizar os dois panoramas, eu acho que vai ficar mais tranquilo de entender. Pode ser? Mas vou continuar. Então, eu estava aqui falando do estado de natureza, né? Então, é um povo que está lá, nasceu naquele lugar e vive de acordo com as maneiras como eles se organizaram ali, sem interferência de um Estado, de um governo, de leis criadas, não por eles só, né? E o contrato, que aí, a partir do momento que a gente sai do estado de natureza e cria o contrato. Quando a gente cria o contrato, significa o quê? Quando a gente realiza o contrato, a gente cria o Estado. Significa que vai ter um governo, significa que vai ter normas. Então, eu queria que vocês tentassem pensar, visualizar. O Brasil, antes dos portugueses chegarem aqui, que era povoado por indígenas, que viviam, e viviam muito bem abrigados, né? Provavelmente estariam vivendo até hoje, se os portugueses não tivessem chegado. E no que se transformou? Então, é bem a diferença do estado de natureza, porque ele existiu e ele existe ainda, né? Do contrato social, que é quando existe esse estado a partir de instituições, de criação de instituições. Tudo bem ou está muito confuso? Bom, então, quando vocês não falam nada, ou de duas, não, vocês entenderam tudo, vocês não entenderam nada. Tranquilo, então beleza. Então vamos lá. Tem três filósofos, e são filósofos mesmos, que criaram essa teoria do Estado. Isso não cai no Enem, como é que fala? Não é cai, não cai, derrama. Ah, enfim, que cai bastante, isso que eu queria dizer, que é bem frequente. Então, a gente vai ter três filósofos, o Thomas Hobbes, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. São os três filósofos contratualistas que vão falar dessa criação desse Estado a partir do momento em que os indivíduos realizam um contrato. O que é o contrato, gente? É um acordo. Cai no Enem, despenca. Era a palavra que eu ia usar, Pedro. Não cai, despenca. Cai muito no Enem. Eu não sei como é que vocês estudam. Eu sempre acho que é bom ler. Né? Leitura é importante. Ajuda a gente, quando a gente lê, a gente escreve melhor, né? Então, leitura desenvolve escrita. Mas entendo que a vida é, enfim, dinâmica, corrida, etc, etc, etc. Por que eu tô falando tudo isso? Tem um canal no YouTube, que eu não sei se vocês conhecem, ele chama Parabólica. É um canal muito bom. Então, o professor dá aula de história, de filosofia, de sociologia, e ele é super didático. Então, eu gosto muito desse canal para ver aula. Sabe que às vezes eu tô lendo e eu fico com dúvida de alguma coisa, porque a gente já estudou há muito tempo, eu acesso, muitas das vezes eu acessei o Parabólica. Eu gosto muito desse canal, enfim. Fica a dica. Mas os contratualistas, sim, eles caem bastante no Enem. Então, vamos lá. Então, Thomas Hobbes. Então, vamos lá. Então, o Thomas Hobbes, né, eu já falo dessa figura, tá? Essa figura é menos importante agora. Eu quero explicar para vocês como é que o Thomas Hobbes pensa. O Thomas Hobbes diz assim, olha, por que é importante criar o Estado para ele? Porque os indivíduos sem o Estado, eles vivem na guerra de todos contra todos. Porque os indivíduos são violentos, porque é o olho por olho, dente por dente. Então, Thomas Hobbes vai dizer assim, olha, numa sociedade sem Estado,
Alguém matou a minha irmã. O que que eu vou fazer? Vivendo numa comunidade onde não existe o Estado. Eu vou me vingar desse alguém que matou a minha irmã. Então eu vou matar o homem é o lobo do homem, o Vitor já conhece, exatamente. Eu vou matar essa pessoa que matou a minha irmã. Alguém do lado lá da pessoa que foi morta vai vir, vai me matar. Não tem fim. É a violência que gera violência, que gera violência, que gera violência. Então o Hobbes vai dizer o seguinte: olha, para preservar a minha vida, eu preciso criar o Estado. Então você sai dessa sociedade não organizada, não institucionalizada, faz o contrato social, cria o Estado. Quem vai ser o governante desse Estado? É o rei. Essa figura é a capa do livro, o professor de história falou, perfeito. Essa figura é a capa do livro do Leviatã, chamado Leviatã, do Thomas Hobbes. Não sei se dá para ver, mas esse monarca aqui, esse rei, é retirado da figura do livro de Jó, do Antigo Testamento. Essa figura do rei são pessoas. Então, todas as pessoas, exatamente. Ah, vocês já tiveram essa aula. Ótimo. Então, maravilha. Essas pessoas compõem o rei, ou seja, o rei é constituído por todos os seus súditos. Né? Só que quando as pessoas criam o Estado, na visão do Hobbes, elas entregam a sua propriedade e a sua liberdade para o rei, porque qual é o papel do rei? Proteger a sua vida. E vocês já devem ter estudado em história o absolutismo monárquico, né? E na Idade Média, a gente já falou aqui em filosofia, quem era o Estado nessa época? Era o rei. O rei detinha todos os poderes sobre os indivíduos. Então, era o rei que mandava. E a autoridade do rei era incontestável. Por quê? Porque quem determinou que o cidadão fosse rei era Deus. Então, a autoridade de Deus é inquestionável. Por isso, todos os plenos poderes dos reis e a dificuldade de questionar esse poder. Porque o poder não é do rei, o poder é o de Deus. E o rei é o representante de Deus na terra. Né? Então, essa figura aqui, esse Leviatã, essa figura e esses súditos que compõem esse corpo do rei, ela existiu de fato quando a gente olha o período da Idade Média na Europa. Estou falando na Europa, que no Brasil ainda era um país colônia, né? Não era nem considerado um país, era uma colônia portuguesa. Mas na Europa isso de fato aconteceu. Né? Não existia liberdade. A propriedade estava nas mãos de quem? A propriedade estava no Estado, nas mãos do Estado, que era representado pelo rei. E qual era a única função do rei? Proteger a vida dos seus súditos. Então, isso de fato aconteceu. Né? Então, o Hobbes conceitua um período histórico real, e ele é dessa época, né, 1588, 1679. Então, aqui em plena Idade Média. Né? Então, você faz o Estado, é consenso entre as pessoas, cria o Estado para quê? Para que o Estado proteja a sua vida. Quem é o Estado? É o rei, com poderes absolutos. E o único direito natural que você vai ter é a vida, porque a sua liberdade você não tem, e a sua propriedade também não. Tanto que os servos, naquela época, moravam nas propriedades de quem? Dos senhores feudais, que eram da nobreza, que faziam parte aí desse Estado. Deu para entender? Tranquilo ou não? Então, essa frase do Hobbes, né? O homem é o lobo do homem, para justificar esse estado de caos, essa vida de caos porque assim, tem que criar o Estado, porque se você não criar o Estado, você vai morrer. Então, entre morrer e não ser livre, entre viver, mas perder a sua liberdade, o que você vai preferir? Você vai preferir perder a sua liberdade, mas guardar a sua vida. E é isso que o rei vai fazer. Tranquilo? Deu para entender? Maria, ficou melhor?
Ficou? Nath, você que chegou agora, essa aula está pegando toda. E aí, tranquilo? Nath, Hugo, Pedro, pode chamar de Nath? Mania que a gente tem, né, em São Paulo, de cortar nome. Tranquilo, pessoal? Vocês já viram história, né, pelo que o Vitor Hugo falou. Hugo, beleza? Tá. O Pedro hoje também, ó, o Vitor sem microfone. Pedro também hoje tá assim, deve estar cansado, tá falando um pouquinho. Hoje tá um silêncio. Pessoal, tranquilo? Posso continuar? Posso? Então, beleza. Então, Thomas Hobbes é isso. Acho que Hobbes Hobbes retrata o absolutismo monárquico da Idade Média. É isso. Na teoria do contrato social, como surge o Estado. Fala, dona Maria. Eu tenho uma dúvida. Claro. Naquela questão lá dos povos indígenas, se diz que, tipo, eles não seguem uma, uma constituição como nós brasileiros seguimos, né? Sim, Ou seja, tipo, eles têm uma... Ai, como posso falar? Tipo, essa parte de anarquismo anarquia. O que é um Estado anárquico? seria, seria, tipo, todo mundo ser liberal. Sem Todo Estado, mundo sem nada. seria anarquia, significa a não existência de um Estado. Para não existir um Estado, tem que ser muito organizado. Você concorda? Sim, Porque assim, imagina se amanhã a gente acorda e aí não existe mais Constituição Federal. Não existe mais governos. O que você acha que vai acontecer com a gente enquanto sociedade? vai virar uma loucura. Eu acho que a gente se acaba. Num período, a gente já está se acabando, né? Porque o meio ambiente vai matar a gente. Enfim, o apocalipse vem. Porque, não, norma ambiental, assim, Nítido. que rege a questão ambiental é uma tragédia. E não estou falando de Brasil, não, estou falando do mundo. Não, né? Então, sim, se você for pensar conceituando, essas comunidades chamadas primitivas, porque a gente tem que usar os conceitos, né? Porque a gente ainda não inventou conceito, sim, são anárquicas. O Estado não existe ali e não precisa existir, porque elas são muito auto-organizadas. Boa, nossa, excelente reflexão, mandou muito bem, pensou bem. Não, sério mesmo, Obrigada. muito bom, é verdade. Porque o pessoal, a gente não tem obrigação de saber tudo, né, gente? A gente vai aprender até o último dia que a gente estiver nesse plano. Mas se confunde muito que tem um senso comum de que anarquia é bagunça. E é o contrário. A anarquia é uma baita de uma organização. Porque para você pressupor a não existência do Estado, para que você sobreviva enquanto grupo, você tem que ser muito organizado. Senão a gente se acaba. Né? Então, sim, ótima analogia, ótimo. Eu ia dar um exemplo. Eu não vou lembrar exatamente do que aconteceu, mas tinha alguma cultura, aquela coisa que vai contar a história, mas não conta a história direito, né? Mas, enfim, depois a gente pode pesquisar também, eu posso até trazer depois. Mas eu lembro que que aconteceu isso no Brasil, assim, e não há tanto tempo atrás, sei lá, deve ser depois de 10 anos. Mas de uma comunidade indígena, eu, salvo engano, se matava as crianças quando elas nasciam com algum problema físico, né? E aí, as próprias mães, os próprios pais, enfim. Então, eu só não lembro se matava, porque era problema, eu não lembro por que se matava, mas enfim, se matava. Assim. E aí teve algum parlamentar em Brasília que queria criar um projeto de lei
para configurar um. Não, isso aconteceu no Brasil e não faz muito tempo. Queria colocar um projeto de lei para legalmente, né, para dizer legalmente para essas comunidades que eles não podiam matar essas crianças. Né? E teve um que trocou, um bafafá, uma discussão, e aí foi colocado esse argumento, gente, essas comunidades, elas vivem sim sobre o território brasileiro, então cabe sim ao Estado protegê-las, mas elas não vivem baseadas na nossa legislação. Elas não matam as crianças que nascem, porventura, com algum problema, porque elas são pessoas más e assassinas e querem matar pessoas porque querem roubar carteira ou tênis, ou enfim, ou porque briga de vizinho. Elas matam porque faz parte da cultura delas, né? Então, elas vivem no nosso território, elas têm que ter a proteção do Estado, mas elas não vivem baseadas nos nossos costumes e nas nossas regras. Então, não é assassinato. Porque se você olhar do ponto de vista das nossas normas, é um assassinato, vocês concordam? Mas a partir das normas, da cultura e dos hábitos deles, que de fato era uma sociedade isolada, não cabe a nossa legislação, porque eles não vivem sobre as nossas regras. Não sei se deu para entender o exemplo, mas eu achei sensacional, porque de fato é isso mesmo. Eles não matam porque eles querem pegar o dinheiro, vamos lá. Né? Enfim, porque alguém te fez mal. Porque faz parte da cultura deles. Então não saiu essa arbitrariedade desse projeto de lei aí para considerar assassinos os pais e mães dessas crianças. Enfim. Porque é uma sociedade primitiva, uma sociedade anárquica, Maria, que tem lá suas normas. E eles vivem muito bem, vivem melhor que a gente, acredito eu. Mas vão morrer igual com um apocalipse, né? Porque aí não vai sobrar ninguém. Mas sim, canibalismo, várias. Mas essa coisa, é porque choque é morte de criança, né? Depende da criança também, né? Porque se for criança, tá morando na rua também, para certos setores da sociedade, elas são bem invisíveis, assim, mas enfim, esse é um outro debate. Mas deu para entender? Tranquilo? Melhorou? Sim? Boa. Vamos para o próximo. John Locke. Vitor, você tá próxima aula, se você não fala nada, eu vou tirar você da aula. Pode dar risada, porque eu não sei nem como. Tô enchendo o seu saco. Tô fazendo bullying com a aluna que não fala. Brincadeira, Vitor. John Locke. Mesma coisa, pessoal. Lá, estado de natureza, contrato social. Mas o Locke, ele vai dizer, vai criar um estado de natureza completamente harmônico. Distinto, é o oposto do Hobbes. Ele vai dizer assim, no estado de natureza, as pessoas vivem bem, tranquilas, na paz. Uai, mas se vive bem, se vive tranquilo, se vive na paz, mas por que então que vai fazer o Estado? No estado de natureza não tem lei, né? Não tem norma, né? Se eu quiser pegar a sua casa, Dona Maria, como é que a gente faz? Para John Locke. Eu pego sua casa. Você vai viver na rua. Ah, entendi. Isso é estado de natureza? Estado de natureza. Mas não é o estado. Com um E maiúsculo. Um E minúsculo, Pedro. Mas tá? ele é o estado de maiúsculo. O estado é com E maiúsculo, gente. Esses conceitos não foram. Não fui que confunde, não, mas confunde, Pedro. Foi bom você ter perguntado, sabe por quê? Confunde. Porque a gente fica falando estado com E maiúsculo, preconceito o estado, e fica estado de natureza, estado de natureza. Ué, professor, mas estado de natureza não é estado? Não, no estado é letra minúscula. Não, essa não foi a minha pergunta. A minha pergunta é, ele defende o estado com E maiúscula, mas o estado de natureza é outra coisa. O estado de natureza não existe estado.
Com E Então ele maiúsculo. defende. Então ele não defende o Estado. Para ele não existe Estado de E maiúsculo. Existe, Ué, existe e existe a necessidade. Presta atenção. Quando a gente está falando da teoria do contrato social, todos os contratualistas, que são Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, vão falar do surgimento do Estado. Então, para todos eles, o Estado passa a existir. Como o Estado surge é que para cada um é diferente. então ele defende o Estado. Mas o Estado de natureza para ele tem que ser outra coisa. Essa é a minha pergunta. Tá, o estado de natureza para o Locke era um estado de tranquilidade. As pessoas Não, viviam bem. Oi? eu tô perguntando. O Estado de E maiúsculo. Sabe o Tá, Estado de E maiúsculo? certo, John Locke defende o Estado de E maiúsculo. defende. Mas para ele o Estado de natureza vai ser outra coisa. O estado de natureza vai ser outra coisa se você levar em consideração como era o estado de natureza para o Thomas Hobbes. Foi essa a sua pergunta? É. Tá, então beleza. É que às vezes a gente não entende a pergunta, né? Daí vocês perguntam de novo. E aí, até vocês não ficarem com nenhuma dúvida, sempre tem que perguntar. Onde que eu estava? Perdi. Ah, sim, se eu quiser pegar a casa da Maria, lá no estado de natureza. Como é que ela vai resolver? Porque ela vai ficar sem casa e dane-se. Ela não tem a quem recorrer. Tá aí o motivo de criar o estado para o John Locke. A gente vive muito bem no estado de natureza. Só se surgir algum problema, principalmente o problema relacionado à propriedade, tem que ter o estado. Por isso tem que fazer o contrato. Para quê? Para que o Estado aí agora, o Estado com E maiúsculo, como muito bem observado pelo Pedro, garanta os direitos naturais. A vida, a Peraí, liberdade e a propriedade. peraí. Então ele defende o Estado de E maiúsculo, porém para ele o Estado, para ele nesse Estado, o Estado dentro do Estado de E maiúsculo tem o Estado da natureza que tem que ser harmônico. Perfeito. É só isso? Só isso. Tá. E aí o Estado, para ele, a necessidade de fazer o contrato para criar o Estado com exão é para que esse Estado garanta todos os seus direitos naturais. A vida, a liberdade e a propriedade. Porque se eu quiser tomar a casa da Maria, no contrato, eu pego a casa dela, o Estado vai devolver a casa dela, porque eu não tenho direito de ficar com a casa dela. A casa dela não é minha. Fala, Maria. Bro, e se caso for, tipo, ao contrário, tipo, o Estado, ele... Peraí, não, peraí, calma aí, deixa eu tentar reformular. Respira, tá tudo bem. Vamos supor que, tipo assim, tem um lugar, vamos supor que é um terreno, e, e na real devia ser público, só que dizem que... Ai, peraí, ai meu Deus. Eu vou dar uma... Fica tranquila, vai falando, calma, tá Tá, tudo bem. é que eu fico desesperada. Não, mas por causa Eu disso, vou... não, vamos lá, devagar, tranquilo, vamos. Tá, vamos supor que assim, Vamos. eu tenho um lugar, né? E esse lugar não tem ninguém, não mora ninguém, é um lugar vazio. Tá, E aí, as pessoas, elas não podem construir uma casa nem nada, porque esse mesmo lugar pertence a uma pessoa. E esse mesmo lugar pertence ao Estado. Ou seja, tipo, por que que o Estado, ele, tipo, por não usar aquele território, a pessoa, ela não pode, tipo, pegar.
aquele território que é do Estado. Conseguiu entender? Eu consegui entender. Aí você está indo lá no Jean-Jacques Rousseau. Ele vai responder sua pergunta. Posso responder a sua pergunta quando eu chegar lá no Jean-Jacques Rousseau, Pode, que é o pode. nosso próximo filósofo? Que hora Porque vai a aula? Até que horário vai a aula, professor? até a hora que a gente terminar, falta bem pouco, Pedro. Falta bem pouquinho, tá? Essas aulas hoje estão mais longas, né? Porque são assuntos. E como a semana passada ainda a gente ficou sem, aí eu não queria cortar. Mas a gente já está acabando. Para o John Locke, Maria, o Estado vai existir para defender a propriedade, a sua propriedade, a minha propriedade e a propriedade de todo mundo. Né? Que ele vai falar da propriedade privada. É a primeira vez que nós estamos falando de propriedade privada. Guarde isso, porque nós vamos usar daqui a pouco. Lá no Jean-Jacques Rousseau, aí vou responder sua pergunta, tá? Outra coisa importante, né? Ele vai falar pela primeira vez em dois poderes. O poder executivo, que é, em termos de cidade, quem é o poder executivo? Prefeito e vice-prefeito. E o poder legislativo, os vereadores. Então, ele é o primeiro teórico que vai falar da divisão entre dois poderes, que a gente chama de bipartição do poder. Dois, né? Dois. Poder executivo e poder legislativo. Certo? Aí tem uma frase dele que eu peguei como dar exemplo, né? Onde não há lei, não há liberdade. Né? Então, para ele era necessário criar o Estado, que o Estado vai garantir todos os direitos naturais de todos os indivíduos, que são vida, liberdade e propriedade. E para o Locke é a propriedade privada. Fala, Maria. Pro, eu meio que eu sou contra essa frase que o John Locke ele diz. Porque na época dele, ele dizia isso. Só que se pegar agora na modernidade, já é muito ao contrário, né? Você está falando desse carinha aqui, meu anjo. Tudo que você está falando, Maria, você pensa igual o Rousseau. Uau! Hoje você, Maria, hoje está de Vitor Hugo hoje. Que geralmente quem adianta as minhas aulas é o Vitor Hugo. Hoje é você. Hoje você tomou o lugar dele, é porque ele está sem microfone. Tá vendo, Vitor? Quem manda ficar sem microfone? Maria tomou seu lugar hoje. Hoje ela tá bidu. A frase do Rousseau. O homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado. O Rousseau parte do pensamento que você acabou de dizer. Ele vai dizer assim, no estado de natureza, quando não tinha estado, os indivíduos eram bons, todo mundo vivia e tinha condições de sobrevivência, tinha todas as necessidades preenchidas. Né? Então, o estado de natureza era ótimo. E ao contrário de Hobbes e de Locke, ele vai dizer assim, foi uma porcaria ter criado o Estado. Foi muito ruim para a gente enquanto indivíduo. Por quê? Mas por que criou o Estado? Porque alguém chegou lá, criou uma cerca e fez aquele espaço que era comum, que era de todo mundo, o terreno, Maria, que você acabou de dizer, foi lá, cercou e falou, é meu. Só que não era da pessoa, era de todo mundo, porque era comum. Só que a partir do surgimento da propriedade privada, foi necessário para o. Só concluir, tá, Pedro? Já te passo. Foi necessário para o Rousseau criar o Estado. Que aí o Estado vai ter que gerir esses conflitos. Mas o conflito não existia até alguém
querer se apoderar de algo que era coletivo. E para ele, sim, a gente era livre, a gente, os homens, né, a gente, os indivíduos, éramos livres até que a gente criasse o Estado. Porque a partir do momento que a gente criou o Estado, a gente criou a desigualdade, a gente encontra essa correntada porque ter que seguir normas não é ser livre, né? Então, o Rousseau é super crítico à criação do Estado, mas ele explica a necessidade para fazer uma crítica à propriedade privada. Por isso que você está super de Rousseau hoje, e nem sabia. Então, respondi aquela pergunta sua do terreno. Eu adoro o Rousseau, já falei outro dia. Não sei se você estava, que é o meu filósofo preferido, eu adoro ele. Me identifico muito com o que ele pensa. Fala, Pedro. Peraí, estou confuso. Ele defende ou não defende o Estado? Não. Ele vê que é uma coisa ruim, mas ele acha que é importante. Ele acha que é importante. Ele justifica a necessidade da criação, mas ele é crítico. Porque se você for ver, dos 3 contratualistas, o Hobbes, o Locke, eles meio que falam, não, precisava criar. Porque sem o Estado os indivíduos iam se acabar. Né? O Rousseau diz o contrário. Ele falou, precisou criar, mas o motivo pelo qual se criou se tornou a gente, como indivíduo, como sociedade, muito pior. Porque foi a partir daí que começou a nascer competição, né? Porque eu vou querer ter mais. Ele está criticando o capitalismo, na verdade, né? Mal sabia ele, o capitalismo ainda estava super incipiente, era um bebezinho bem pequeno, ainda recém-nascido. Mas ele está fazendo uma crítica ao capitalismo. Peraí, então. Ele defende que quando surgiu o Estado, surgiu desigualdade, Sim. normas obrigatórias, mas no final ele admite que é necessário para manter a ordem. É necessário, porque senão eu vou pegar tudo que eu acho que eu tenho direito e a Maria vai ficar sem nada. Então ele admite que precisa disso para manter a ordem. Ele necessita que precisa de criar o Estado para que se crie leis, normas e uma organização social. Sim. Mas ele acha horrível. Mas sim. Tá. Essa questão de reclamar de propriedade privada, discordo completamente. O que você pensa, Pedro? Eu quero ter... Por que eu não poderia ter um lugar apenas para mim? Não no sentido de ser apenas para mim, mas, tipo, ter as minhas coisinhas ali. Mas não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, e aí eu estou falando nas minhas palavras, tá? Ele fala muito melhor que eu, ou melhor, ele escreve muito melhor do que eu estou dizendo. Mas a crítica à propriedade privada é poucos com muito e muitos com quase nada. Ou com nada. Entende? Ele não está dizendo você não pode ter sua propriedade. Mas ele está dizendo é muito desigual. Por que tem que existir tanta desigualdade? Mas se ele fosse aquele que está no topo, que tem muito. Pois é, não sei. É que para alguém ter muito, Pedro, muitos não têm nada. Sabe quantas pessoas vivem em situação de rua na cidade de São Paulo? 80 mil. 80 mil pessoas. Existem mais imóveis vazios. E quando a gente fala de imóvel vazio, Pedro, não é o imóvel que você comprou, uma casinha que está lá fechada, que você vai botar para alugar. Não é isso. Existem imóveis que devem o valor do IPTU, que é maior do que o valor do imóvel, que estão desocupados há mais de 10 anos, que estão ali fechados para pura especulação imobiliária. Então, existem mais imóveis nessas condições vazios em São Paulo do que 80 mil pessoas que vivem em situação de rua. O que o Rousseau diria para essa situação?
essas pessoas que estão em situação de rua deveriam ocupar esses imóveis que são devedores do Estado e que estão fechados há mais de 10 anos. Então, o Rousseau não está dizendo que você não pode ter uma casa para você e a outra para botar de aluguel. Ele está dizendo, você não pode ter uma casa para você e 20 prédios fechados sem pagar IPTU para especulação imobiliária, para você ter muito dinheiro, enquanto 80 mil pessoas vivem em condição de rua na cidade de São Paulo. Ele defenderia o MTST, né, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Defenderia, com certeza ele defenderia. Mas só acho importante para a gente fazer essa distinção, Pedro. Porque não tem problema para o Rousseau você ter sua casa. O problema é que, enquanto muito poucos têm muitas casas, tem uma galera que não tem casa nenhuma. Entende? É que nessa questão, tipo, que da mesma forma que o que tem muito pode não ter nada, o que tem pouco pode ter muito, né? Então, mas não poderia ser mais mas o quê? desigual? Menos desigual? Poderia. Ah, que bom. Mas essa é uma balança que acontece, e sempre vai acontecer. Não sei. É por isso que eu discordo dele. Em Cuba não tem nenhum morador de rua, por exemplo. Tá bom, né? Não é que tá bom, eu tô te contando um fato, não tô, é só um dado, não é, a professora acha que, até porque essa aula está sendo gravada, eu não cometeria porque para mim é grave, né, você passar informação equivocada para os seus alunos, que nem aquele dia que eu errei na questão do Enem, que na outra aula eu já fui me corrigir, a gente pode errar também, mas eu não faria algo dessa importância se eu não tivesse certeza. Só para a gente pensar, porque a gente naturaliza, e eu não estou falando, não é pessoal não, tá, Pedro? A gente está conversando aqui em aula, né? Eu não sei, gente, eu não consigo naturalizar pessoas dormindo embaixo da marquise do Pão de Açúcar que tem no quarteirão de baixo da minha casa. Eu não acho que tá tudo bem. Sei lá, eu acho que tá tudo ruim. Né? Isso não significa que as pessoas não possam ter sua casa e viver em condições muito confortáveis. Acho que devem, inclusive. Acho que devem. Mas mais de 80 mil imóveis nessa situação, na cidade, desocupados, as pessoas dormindo embaixo da marquise do Pão de Açúcar, para mim não faz sentido. Enquanto sociedade, eu tô falando, tá? Não era essa sociedade que eu queria viver. Mas, enfim. Né? Mas, fala, Maria. Mas era um pouco isso que o Rousseau defendia, porque a gente está falando, esse assunto brotou aí, né, desse pensamento do Rousseau, né, o Rousseau pensava assim, né, ele, hoje em dia, claramente seria chamado de comunista, claramente, mas nunca escreveu sobre comunismo, o comunismo nem existia naquela época. Fala, Maria. Oi, Pro. Então, eu ia dar meio que uma crítica sobre essa frase que o John, como fala? O Jean Jacques? John Locke. Ai, amor, John... não tem problema, tem uns nominhos também que tá tudo certo, não falar... Que eu também, quando é lá o Nietzsche, quando é uns lá, os alemães, os alemães é ótimo, né? Os alemães, misericórdia, eu não consigo falar nenhum direito, relaxa. O John Locke, só a frase do John Locke. Não, você falou que você não concorda, é isso? Não, Pro, você poderia voltar? Aonde? No próximo slide. No Rousseau. Isso. Não quer falar Rousseau também? Tá com medo de engasgar no Rousseau? Não tem problema, não. Relaxa. O importante é entender. No Enem, vocês não precisam falar Rousseau. Tá escrito lá, vocês vão ler. Fala, Ângelo. Em questão a isso, que ele fala que o homem, ele nasce livre, mas por toda parte ele se encontra acorrentado. Uhum. Concordo muito, porque assim, hoje eu tava pensando sobre isso, né? Que
que por nós sermos estudantes, a escola, ela serve o Estado, né? E quando você enxerga, tem uma visão sobre o Estado, você percebe que o Estado, ele está sendo fascista, né? E que quando se trata de política dentro da escola, não pode ter isso, né? Você só tem um conhecimento básico. E tipo assim, eu acho extremamente muito importante falar sobre política, porque somos cidadãos, né? E, tipo assim, se você não tem noção da política, se você não tem o conhecimento que você tem que ter, você vai ser facilmente doutrinado pelo mesmo que tá te manipulando diariamente, né? Sim, a escola deveria ser um espaço de discussão de ideias, e, obviamente, ideias no plural, né? Não existe uma ideia única, né? E eu concordo com você que, principalmente nesses momentos, né? Obviamente, e vocês não ouvirão de mim jamais fazer propaganda para determinado candidato ou partido, isso não. Mas eu acho que o espaço de colocar propostas e discutir propostas, a escola deveria ser esse lugar, sim. Deveria, sim. Muitas vezes a gente sabe que não é, mas deveria. É porque faz parte da formação. Porque é isso, a gente está falando, por exemplo, a gente está discutindo aqui vários pensamentos, né, ideológicos, inclusive a partir dos nossos filósofos aqui, né? Essas são as ideias deles, gente, essas são as ideias que eles pensaram, eu não inventei, obviamente, não faria isso, né? Mas a partir dessas ideias, a gente pode abrir um espaço de discussão. Não tem uma opinião certa, uma opinião errada. É um espaço para a gente refletir sobre ideias. E aí, a partir dessa reflexão e dos conhecimentos, vocês como cidadãos autônomos e com acesso às informações, vocês criam as suas ideias, né? Vocês formulam as suas ideias, que é o livre pensar, né? Então, a escola deveria ser esse espaço do livre pensar, e por isso discutir distintas ideias. Então, acho que falha absurdamente. Concordo com você, Maria, mas infelizmente não é isso que acontece. Não sei se meu celular estava aqui carregando e ele está tocando. Peraí, gente, só para minha mãe. Depois eu falo com ela. Vocês, tudo bem? Pensamento único, qualquer que seja, Maria e pessoal, nunca é bom. Pensamento único é muito ruim. Qualquer pensamento. Que eu concordo, que eu discordo, que vocês concordem, que vocês discordem. A gente tem que sempre privilegiar o pensamento plural. Né? E aí, por isso que existe debate, por isso que existe conversa. Né? Para que cada um formule o seu. Eu falo pra caramba. Né? Tranquilo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Sim? Querem fazer uma questão do Enem ou a gente deixa? Porque eu vi que já são 9 horas. Vocês que decidem. Pedro não quer fazer. Bom, olha só, pessoal, de fato, hoje a gente foi bastante, né? Então, assim, eu vou colocar a questão vai ficar online, né? Eu vou colocar a questão e eu vou colocar, eu vou parar a gravação, aí eu coloco e continuo conversando com quem quiser, porque eu acho que tem gente que quer sair, tá tudo bem, já passou mesmo bastante o tempo. Podemos fazer assim? Podemos encerrar assim?
Eu encerro a gravação, aí quem quiser, depois a gente, acho que aí fica democrático e tranquilo, tá, Pedro? Mesmo, numa boa. Então, boa noite, semana que vem a gente volta.